Quando olhamos para o céu em busca de algo, geralmente estamos procurando um avião ou quem sabe até um helicóptero, né? Coisas familiares que estão no nosso dia a dia e que, apesar de impressionantes, não trazem uma novidade muito importante. Porém, o que vocês diriam se vissem algo bizarro voando sobre suas cabeças? Como esse estranho objeto que vocês estão vendo aí. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. História de pescador. 17 de abril de 1987. Essa foi a data exata em que uma das coisas mais estranhas aconteceu no céu do Japão, mas que não teve um início certeiro nessa imensidão azul. O fato ocorreu quando um navio intitulado Taki Kyoto passava pela região de Kanazawa, cidade que fica na principal ilha japonesa. A embarcação se encontrava em suas atividades corriqueiras quando uma movimentação foi percebida não muito distante. O que veio a seguir chocou todos os tripulantes de Kyoto. Das imensidão azul dos mares, um enorme OVNI emergiu, gerando muitas ondas. Segundo o relato do capitão Taki Uzada, a coisa tinha 5 vezes o tamanho do barco que ele estava. Mas surpreendeu ainda mais o fato de que o objeto não identificado brilhava mais do que qualquer neon que os tripulantes já tinham visto em suas vidas. Deve ter sido uma festa em tanto, né? O fato não contou com fotos ou vídeos, mas apenas com o relato desses marinheiros que muito mais se parecem com histórias de pescador, é claro, né? No entanto, diversos pontos não devem ser ignorados aqui. A notícia foi publicada no Brasil através do Notícias Populares em uma coluna chamada Discos Voadores. Sim, existia um espaço no jornal destinado apenas para relatos de OVNIs, mas nessa notícia há trechos em que, abre aspas aqui, provam que o fato realmente aconteceu. Em primeiro lugar, o navio ficou avariado graças às grandes ondas provocadas pela saída do tal do OVNI do oceano. Os danos causados não poderiam ter sido feitos de forma tão simples, sem que algo, claro, muito grande não tivesse ocorrido. Em segundo lugar, a guarda costeira do Japão chegou a investigar o caso e, apesar de não terem falado abertamente sobre o assunto, eles declararam que haviam suspeitas de que os tripulantes confrontaram, abre aspas de novo, com algo de tamanho bem incomum, o que deixa sempre aquela brecha para alguns ufólogos dizer, né? Aliens. Ainda existe um último ponto aqui a ser abordado. Este em que os navegantes voltaram à costa e estavam realmente chocados com toda aquela situação. O que deixa ainda mais a entender de que o fato, a história, o ocorrido possa ter sido real. Afinal, uma coisa é eles contarem um enredo fictício juntos e outra é todos estarem com um medo real daquilo que eles viveram. Dança do TikTok. Imagina você gravar uma dança inocente para uma rede social e, ao revisar o vídeo, presenciar algo completamente assustador. Bom, foi isso que aconteceu com Chloe Hartley, uma menina que estava coreografando ao som de Britney Spears e acabou atraindo uma presença muito assustadora. Bom, não sei se ela queria atrair a diva do pop, né? Mas foi algo um pouco mais estranho, tá? Como vocês podem ver nessa imagem, não parece acontecer nada demais com Chloe enquanto ela está dançando. Apenas suas caretas seriam algo assustador, com muitas aspas aí, tá? No entanto, logo no final do vídeo, vemos alguém descendo as escadas no fundo. Isso poderia ser considerado normal, certo? Não exatamente, família, já que Chloe disse que estava sozinha em casa naquele instante. Como então alguém poderia aparecer ali, né? De acordo com o comentário do vídeo destacado pelo tabloide Daily Star, um usuário da rede social falou que seria apenas a mudança de iluminação. No detalhe, é difícil acreditar se é realmente uma mudança de iluminação ou não. Estamos contratando. O que você acharia de receber 50 mil libras por ano para trabalhar como babá em uma casa? Não parece nada mal, né? Uma família na Escócia fez essa proposta em um site específico para a contratação de cuidadoras de crianças, também ofertando como benefícios as férias, um quarto com suíte, uma cozinha individual, já que o serviço seria realizado de maneira integral. A pessoa teria que literalmente morar lá. A família já tentou 5 babás diferentes antes de oferecer esse valor que estava bem acima do mercado, mas nenhuma delas durou no emprego. Todas elas não ficaram lá porque relataram contatos com almas penadas que não apareciam como
ectoplasmas, mas faziam mover móveis e surgirem barulhos mais do que estranhos. A mãe da família ainda disse que quando eles compraram a casa, já haviam histórias dela ser amaldiçoada. No entanto, nenhum dos 4 membros da família chegou a ver nada, não aconteceu absolutamente nada com eles, nenhuma experiência, tudo as pessoas que contam, né? Pensando nesse ponto, será que vale a pena um salário mais alto para ter essas experiências, meus queridos? Anjo do Paraíso. Descendo a ilha do Equador até o extremo sul, chegamos ao próximo ponto onde coisas estranhas aconteceram no céu, no estado do Paraná, no Brasil. Mais especificamente na Rússia, não, brincadeira, mas na cidade de Bela Vista do Paraíso. Um ser pra lá de sinistro apareceu voando pela cidade e foi registrado por uma moradora que passava pela rua ali naquele momento. O voo surpreendente se deu durante o dia, meus queridos, o que deixa aquela interrogação ainda maior à vista, né? Quando o céu estava claro, apesar de ter umas nuvens ali que podia até ser um mau presságio, né? Bom, em meio a esse cenário, uma criatura apareceu sobrevoando a cidade de Bela Vista, o que claro chamou a atenção da artesã chamada de Valdirene. Ela então se apressou para pegar o celular, tirou uma foto daquela coisa ou daquele ser que, segundo ela, não se parecia nem um pouco com um pássaro, muito menos com um avião. Após publicar a imagem, o povo de Bela Vista do Paraíso começou a achar que ali havia passado um anjo. Para Valdirene, o acontecimento não deveria ser banal, e sim o início de uma mensagem de Deus. Bom, a aparição do céu seria então o princípio de uma mensagem para dizer algo ruim ou então algo muito bom? Fica aquela dúvida no ar, né? Em reportagem ao programa do Balanço Geral de Londrina, algumas pessoas falaram que não acreditam que esse ser sinistro possa de fato ser um anjo ou qualquer coisa fora do, conhecimento ali natural. Para eles seria apenas um pássaro de grande porte, sei lá, né? Ou tem talvez um animal diferente que ainda nem foi catalogado. Agora eu quero fazer a pergunta como sempre para vocês, meus queridos. O que você acha que era? Deixa aqui nos comentários, né? Ah, vale salientar que a aparição ocorreu em 2018 e apesar de ter acontecido muita coisa de lá pra cá, não é possível dizer que chegamos ao apocalipse. Ou seria ele acontecendo agora? Aparição em construção. São quase infinitos os relatos de construções em lugares inapropriados, no sentido espiritual da coisa, é claro, né? Os roteiros de filmes usam e abusam do clássico da casa que foi levantada sobre um cemitério indígena. Com tantos clichês, fica difícil acreditar que isso possa realmente existir, né? Porém, para quem vive o sobrenatural, isso pode realmente acontecer devido às energias negativas que estão naquele terreno. Por que você acha que esse prédio em construção foi abandonado? A imagem que eu estou mostrando para vocês pode ser até uma montagem que não é das melhores, mas o relato nesse prédio é muito assustador. Acidentes na construção, barulhos estranhos e até o avistamento de fantasmas por parte dos seguranças noturnos. Depois de incidentes como esses, não é possível sustentar qualquer obra, né? Mesmo que haja todo um planejamento para isso. Os trabalhadores não querem mais entrar no local. Os investidores fogem dessa enrascada e mesmo se o prédio for terminado, algo terrível ainda pode acontecer. Como é o caso do edifício Joelma, que muitos acreditam ser mal assombrado desde antes do grande incêndio em 74. Vivendo com fantasmas. O ano é 2020 e a maior pandemia do século passa a assolar a população mundial. Muitos países se fecham para controlar a doença que está afetando milhões de pessoas. Portanto, todos têm de ficar em casa para evitar que o pior possa acontecer. Esse foi o cenário esplêndido para muitos acontecimentos estranhos passarem a ser relatados. Como destaca o The New York Times, um dos maiores jornais do planeta, diversas pessoas passaram a contar histórias de aparições que aconteceram em suas casas, o que faz o item 5 da nossa lista não ser apenas o único caso. Objetos se movendo sem motivo ou se perdendo, barulhos estranhos como passos sem haver ninguém em casa, vozes que sussurram em outras línguas ou baixo o suficiente para não serem ouvidas. A quarentena provou que talvez existam muito mais casas assombradas do que nós imaginamos. Manobras no céu.
Avançando alguns bons anos na história da humanidade em relação ao tópico acontecido no Japão e viajando cerca de 6.300 quilômetros para o leste, chegamos a um fato ocorrido nos céus do Havaí em 2014. Uma coisa muito estranha aconteceu nas ilhas e não foi a aparição do Little Stitch, tá? Vai por mim, fica calmo. Tudo aconteceu quando o céu estava começando a ficar escuro e então luzes surgiram em um ponto específico ali. O OVNI não se deu por satisfeito em brilhar ali, né, no Havaí, nos céus ali naquela noite, e então passou a se mover rapidamente, fazendo umas manobras muito ousadas. Se você pensa que apenas 1 ou 2 cidadãos viram, poucas pessoas ali, na verdade, grande parte dos moradores da região avistaram aquela confusão ali de luzes no céu. O fato até foi noticiado em jornais locais que trouxeram as fotos e alguns relatos também. O choque na população do estado norte-americano foi tão grande que fez com que um porta-voz militar se pronunciasse sobre aquele assunto, dizendo que não estava acontecendo nenhum teste naquela noite, inclusive, tá? Pra tirar, claro, né, o deles da reta, então deixar mais interrogação nessa história. Uma das suposições era de que poderiam ter sido mísseis lançados pra, sei lá, provar a eficácia de defesas existentes no Havaí, vai saber, né? Agora, se não foram mísseis, porque ele já falou que não tinha sido feito teste nenhum, nem nada do tipo, e condições naturais estavam totalmente descartadas, o que é que poderia ter causado esse fenômeno tão estranho? As luzes impressionam não só por seus ângulos ou por simplesmente existirem, mas também porque duraram cerca de 10 minutos. Esse é um tempo considerável para qualquer aparecimento UFO, principalmente se tratando de um que impactou muita gente, né? Isso deixa mais perguntas em aberto, porque vocês sabem, nós somos curiosos e a gente não se cansa de ir atrás de teorias, né? Ou então criar as nossas próprias. Deuses antigos. O que você faria se o seu ambiente de trabalho ou estudo passasse por coisas além da sua compreensão? Você voltaria no dia seguinte para ganhar o seu dinheirinho suado? Bom, foi isso que os atores, assistentes e produtores da série brasileira chamada Desalma passaram. Nas gravações que estavam acontecendo em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, alguns acontecimentos estranhos foram presenciados, de acordo com a roteirista Ana Paula Maia. Assim que eles chegaram na cidade, na região serrana do estado, uma nevasca atingiu os locais de gravação, coisa que não acontecia fazia anos. Ana Paula disse que isso teria uma ligação com Veles, um deus antigo dos eslavos que está ligado aos períodos de escassez como secas ou períodos de frio intenso. Nesse dia, a atriz Cássia Kiss teria de gravar uma cena de um ritual em favor do deus, só que não finalizou por conta de problemas. O ritual então esteve indeterminado e naquela noite, uma das cabanas onde a equipe estava pegou fogo. Uma pessoa ficou ferida nesse processo, viu? Achou isso estranho? Bom, o fogo se espalhou somente pela cabana e pela grama próxima, ao invés de consumir todo o seu redor. Isso é algo muito incomum, né? Agora vem cá, você acredita que isso realmente foi algo relacionado a um deus? Siren Head. Eu já comentei aqui no canal também diversas vezes sobre o Siren Head e que ele é uma criação artística de um homem chamado Trevor Henderson. Sabemos que ele não é real, no entanto, em 2020, diversas pessoas registraram acontecimentos estranhos em todo o mundo que mais se parecem com essa criatura monstruosa. Como vocês podem ver no vídeo, o som não parece vir de nenhum lugar específico, né? Ele mais se parece com as trombetas que avisaram sobre um apocalipse próximo, mais ou menos como deveria ser o Siren Head. O evento foi verificado em vários lugares do mundo, se repetindo de forma semelhante, mas seria ele uma criatura sobrenatural? Segundo a doutora em física Adriana Gulissano, em reportagem para Meteorhead Argentina e traduzida pelo site Tempo, há várias explicações científicas para o caso. Teorias essas que vão desde vulcões em erupção até raios cósmicos. Porém, há um destaque de que é difícil detectar uma fonte para o som, já que não é visível, né? O que acaba deixando em aberto os mistérios do mundo. OVNI de Nova York. O fim da nossa viagem nesse vídeo tem como parada a cidade de Nova York, também conhecida como a Grande Maçã. Foi nessa, que é uma das maiores megalópolis do mundo, que ocorreu um dos relatos de aparição nos céus mais estranhos. Isso porque
Von Edgar Land, o avistador do OVNI que pairou sobre a cidade, destrincha bastante do que ocorreu no dia 14 de janeiro de 2015. Seu relato pode ser encontrado também aqui no YouTube, caso você queira ver ele na íntegra, tá bom? Eu, obviamente, não posso colocá-lo aqui porque vocês sabem, problemas de direito autoral impede com que a gente faça aqui um contexto completo da situação. Mas vamos lá que eu vou contar essa história pra vocês, né? Foi feita uma publicação no tabloide The Mirror, e nele Edgar conta que uma coisa surgiu nos céus da cidade sem a menor explicação. Ele então correu pra pegar o seu iPhone pra gravar o que tava acontecendo, mas o que ocorreu na sequência deu ainda mais susto no rapaz, viu? Ao iniciar a filmagem, tudo parecia normal, dentro do possível, até que o iPhone de Edgar desligou repentinamente, sobre o aviso de que estava superaquecido. Por isso o vídeo conta com apenas 15 segundos dos 3 minutos em que o OVNI esteve pairando ali pelo ar. Apesar desse acontecimento pra lá de estranho, algumas coisas podem ser refutadas aqui. A primeira aqui é que apesar de Edgar ter visto a suposta nave espacial nos céus de Nova York, que como dissemos é uma megalópole, é preciso adicionar a informação de que vivem lá mais de 8 milhões de pessoas e não houve sequer mais nenhum vídeo ou foto daquele acontecimento. Outra questão é que, curiosamente, em 2015, o site TechTudo publicou um material sobre o aquecimento de iPhones, dizendo ser bastante comum o aumento da temperatura em atividade que requer demais o celular. Os pontos vão ligando, não é mesmo? A única coisa que não dá pra contradizer é o vídeo em si. O que seria isso? Uma nave espacial ou apenas uma montagem feita por computador? O acidente. O último caso da nossa lista de hoje se trata de um presenciado por policiais ao socorrer um acidente. Um carro com uma mulher e um bebê perdeu o controle na estrada e caiu em um rio, tendo que ficar bastante tempo submerso. Quando a ajuda finalmente chegou, eles ouviram uma mulher gritando por socorro de dentro do veículo. Eles então se apressaram para atender o chamado, pois sabiam que a situação era de vida ou morte. O que encontraram dentro do carro, no entanto, foi o bebê ainda vivo no banco de trás e a mãe sem sinais vitais. Tudo indica que ela já havia falecido há algum tempo, o que deixou todos os socorristas com uma pulga atrás da orelha. Afinal, quem é que gritou pedindo socorro? Os policiais acreditam que seria o espírito da mãe tentando usar suas forças ali que tinha, né, pra tentar chamar ajuda, chamar atenção de alguém, e parece que conseguiu. Ainda assim, esse não deixa de ser um dos maiores acontecimentos estranhos já presenciados. Mas então é isso, família, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, e se você tem algo que já aconteceu contigo e você quer compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários. A gente se vê em breve, tá, no próximo vídeo. Um abraço e até lá.